Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, vamos retomar o nosso evento agora com a professora doutora Denise Silva Vilela. Ela possui licenciatura plena em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em História da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência pelo Unicamp e doutorado em Educação Matemática pelo Unicamp. É docente da Universidade Federal de São Carlos e membro do programa de pós-graduação em Educação. O tema da palestra dela vai ser Matemática, Lógica e Linguagem, a obra de Frege sobre a perspectiva da virada linguística. Muito obrigado pela presença, professora. Boa tarde. Pessoal, tudo bem? Bom, quero agradecer o convite do pessoal da comissão organizadora da semana e é uma satisfação aqui falar para vocês. E o tema que, bom, foi proposto então, essa matemática e linguagem, que parece que é um tema que vocês gostariam de conhecer um pouquinho. E eu sou assim, eu vou sentar um pouco, mas eu sou professora, eu gosto de falar, se tivesse uma louça, essas coisas. Mas olha, é o seguinte, matemática e linguagem. Então eu escolhi falar do que eu sei melhor sobre matemática e linguagem, que é uma perspectiva um pouco que tem as suas especificidades filosóficas. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender tudo de uma vez só. Mas eu não quis fazer qualquer coisa, eu quis falar de uma coisa que, de fato, eu entendo um pouco nessa relação de matemática e linguagem. Tá certo? E, então, para eu chegar nessa ideia de entender a matemática como linguagem, isso eu vou fazer a partir da perspectiva que é conhecida como virada linguística. Para eu chegar nesse ponto, eu vou partir de dois outros momentos. Num primeiro momento, eu vou falar então sobre lógica e linguagem, e depois matemática, lógica e linguagem. E nesse tema que está aqui em verde, é que está principalmente colocada a obra de Frege, que foi um matemático que trabalhou com lógica no final do século XIX. Então, eu vou começar com lógica e linguagem. A lógica estuda a argumentação, e dentro dessa ideia da argumentação, a dedução. Eu já coloco isso logo de começo, porque essa dedução é fácil da gente relacionar com a matemática, não é verdade? Então, a ideia da matemática e linguagem aqui aparece, e então a gente consegue chegar nesse ponto. Para fazer esse caminho, eu vou usar algumas coisas da história da lógica, da história da matemática, para ajudar a gente a compreender. Então vamos começar lá, essa questão da lógica e da linguagem. Quando eu fiz graduação então na UFMG, eu fui colega da Vanessa, que esteve aqui falando com vocês. E então, quando eu fiz graduação em matemática, eu tinha que fazer algumas disciplinas que não eram nem optativas, nem do curso, que tinha que ser dentro da universidade, em outro lugar que não tivesse a ver com a matemática. Aí eu fui fazer lógica no departamento de filosofia. Não sei se vocês sabem que a maioria dos cursos de graduação em filosofia tem uma disciplina chamada lógica. E na matemática, poucos cursos de graduação em matemática têm uma disciplina chamada lógica, não é verdade? Bom, quando eu fui lá para filosofia, para estudar lógica, eu cheguei lá, eles estavam estudando o semestre inteiro, estudava essa obra de Aristóteles, chamada Categorias. E
Aquele curso parecia tudo, menos de lógica. Não tinha nada a ver com a lógica que eu conhecia. E eu passei o semestre inteiro ali, aquela dificuldade, o professor não me aguentava mais, que eu ficava lá, mas eu não estou entendendo e tal. Porque essas categorias é uma divisão. O Aristóteles ele trabalha com uma estrutura sujeito-predicado, assim, né? Todo homem é mortal, por exemplo. Então, você tem o sujeito, você tem o predicado e uma ligação com esse que é a cópula. E ele faz essa classificação, essas categorias, é uma classificação. A substância, os acidentes, então a quantidade, a qualidade, vai fazendo umas especificações. Então não parece matemática, parece linguagem mesmo. E de fato a lógica, ela estuda a forma da linguagem. E tem esse intuito de você conseguir fazer uma argumentação logicamente clara. A obra do Aristóteles que traz a lógica é chamada órgano. E órgano quer dizer instrumento da filosofia. Então, a boa argumentação vai ser um instrumento da filosofia. E nessa ocasião, filosofia não é uma disciplina separada das outras disciplinas que nós conhecemos hoje, português, matemática, química, física e tal. A filosofia abrange todas as áreas do conhecimento. Aristóteles tem essa obra que ele sistematiza o conhecimento que existia a respeito da lógica na ocasião, assim como Euclides sistematizou nos elementos que se conhecia da geometria, o Aristóteles vai sistematizar a lógica, principalmente nessas obras analíticos anteriores e analíticos posteriores. Mas o Aristóteles, assim como os outros filósofos até o século XVIII, eles estudam diversas áreas do conhecimento. O Aristóteles tem uma obra muito importante de biologia, de outras física, né, uma teoria sobre o movimento e tudo mais. A de lógica é essa órgano, e nesses analíticos posteriores e anteriores é que estão os princípios e as regras da lógica. Então, só para, não sei se vocês têm isso claro, quais são esses princípios e regras da lógica? Os princípios é o da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Aqui em vermelho está como a gente escreve na linguagem matemática. Mas na época, o livro, ele vai colocando, né, os princípios e as regras de dedução. Então, esse princípio de identidade afirma que cada coisa é igual a si mesma. Em símbolos contemporâneos, a gente poderia escrever para todo A igual a A. O segundo princípio da não contradição, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, não ocorre A e não há. E o princípio do terceiro excluído afirma que A, que é uma proposição, sempre a lógica opera sobre proposições. A ou é verdadeiro ou é falso e não há terceira possibilidade. E aí a gente pode escrever há ou não há. E essa ideia de que proposição é uma sentença do tipo S é P, né, sujeito e um predicado. E proposição é um tipo de frase que você pode colocar verdadeiro ou falso. Bom, então, os princípios da lógica aristotélica, eu coloquei aqui, além dos princípios, existem as regras de dedução, do modo como a gente conhece, fica mais próximo desse modus tollens e modus ponens, esse nome que foi colocado na Idade Média. E, por exemplo, a gente afirma que se A implica B, se ocorre
não B, então não A. E se A implica B, se ocorre A, então ocorre B. Esses são dois princípios das regras para operar uma dedução. O Aristóteles não colocava nesses termos, ele colocava em termos de silogismo. Silogismo é um argumento composto de duas premissas e uma conclusão. Então ele tem lá 60 silogismos, modelo de silogismo, que são os válidos para uma boa argumentação. Então, por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A dedução é um raciocínio, é uma forma de exprimir o conhecimento em que a conclusão já está embutida nas premissas. Então, que Sócrates é mortal já está aqui dentro. Então, é uma ideia de desdobramento de verdade. Por isso que o próprio Aristóteles colocava que a dedução é uma forma superior de conhecimento em relação à indução, que seria você conhecer pela um caso, outro caso, e depois afirmar para todos os casos. Porque quando você afirma para todos, você está acrescentando conhecimento, diferente da dedução, em que você desdobra uma verdade a partir das outras. Bom, tudo isso é para dizer, então, dessa relação da lógica com a linguagem. Se a gente pegar um livro de lógica, aí não está muito um livro de lógica atualmente, a gente vai ver o índice e ele não parece com um livro de matemática, um livro de lógica ele parece um livro que estuda a argumentação, tá certo? Então eu só queria completar essa ideia aqui da estrutura aqui, ó. Então, a lógica com a linguagem, que a gente tivesse claro essa ideia de que a lógica e a linguagem se desenvolveu, né, juntos, as duas áreas juntas, com essa ideia de estudo da argumentação. Bom, então a segunda parte da minha argumentação é a obra do Frege. O Frege, ele viveu aí de 1848 a 1925, ele era um matemático que estudava lógica, e a lógica de Aristóteles, ela perdurou por esses 2000 anos, até o trabalho do Frege. O trabalho do Frege, ele marca o início de um novo momento na lógica, em que a gente vai poder falar finalmente de uma lógica matemática, porque ele vai reescrever a lógica clássica aristotélica, como a gente costuma falar, a lógica clássica, de uma maneira mais matemática. Só quem vai fazer isso, então, escrever a lógica numa linguagem matemática e iniciar o que a gente chama de lógica matemática, é o Frege, há 100 e poucos anos atrás, certo? Então, uma obra muito conhecida do Frege, e todo o trabalho do Frege girou em torno dessa proposta, que é Fundamentos da Aritmética, que foi publicado pela primeira vez em 1884. O subtítulo da obra é Uma investigação lógico-matemática sobre o conceito de número. Ou seja, ele vai estudar o número, a ideia de número, buscando fundamentar a matemática na lógica, mas ele não vai pegar a matemática, ele vai pegar a aritmética. Então, é fundamentos da aritmética. Porque se você fundamenta a aritmética, da aritmética para toda a matemática, o passo seria mais fácil. E segundo o Frege, é vergonhoso para a ciência estar tão pouco esclarecida acerca do seu objeto mais próximo e aparentemente tão simples, que é o número. Então ele vai se perguntar, o que é um número?
E vocês já devem ter notado que as perguntas mais simples são as mais difíceis da gente responder, né? E para ele fazer... Essa luzinha vermelha não está funcionando, mas tudo bem. Para ele... Para o Frege conseguir o seu propósito de fundamentar a lógica na aritmética, ele vai precisar de um simbolismo mais sofisticado do que o que Aristóteles e os filósofos da Idade Média, e também teve outras contribuições, como Boole e algumas outras pessoas que trabalharam com lógica, mas que não tem um trabalho tão expressivo aí como o de Frege. Então ele vai buscar um simbolismo. Para fundamentar a matemática na lógica, ele precisa de uma linguagem. Ele necessita uma linguagem formal ou ideal. Porque a boa argumentação já exigia uma linguagem muito bem estruturada, com condições específicas. E o Frege quer ir além dessas condições específicas. Então, uma linguagem ideal, uma conceitografia. Em alemão, que ele é um alemão, ele é Begriffsschrift, uma linguagem formular do pensamento puro, modelada sob a da aritmética. Então, para fazer a fundamentação, ele vai escrever essa obra conceitografia, de maneira que alcance uma linguagem tão bem feita que para qualquer desacordo seria possível calcular a solução. Então, o propósito reescrever a lógica numa maneira matemática para evitar qualquer ambiguidade, qualquer risco de confusão. E o que aconteceu com o trabalho do Frege? Vocês sabem? Ele teve Bom, por um lado, ele alcançou alguns objetivos importantes, como, por exemplo, uma crítica ao empirismo e ao psicologismo. Então, ele vai falar que o número não está nas coisas e não é obtido através da experiência sensível. E vai fazer argumentos bastante contundentes e significativos sobre isso, que eu vou colocar alguns para vocês. E também ele esclarece a relação entre a lógica e a aritmética. E do trabalho do Frege resulta também o princípio do contexto, que eu vou falar para vocês também sobre o que é. Mas o trabalho dele resulta num paradoxo. Toda essa tentativa de fundamentar a aritmética na lógica. E esse paradoxo foi identificado em 1902 pelo Bertrand Russell. E o Frege diz o seguinte: sua descoberta, escrevendo, o Bertrand Russell manda uma carta para o Frege e o Frege responde assim: sua descoberta acerca da contradição surpreendeu-me além das palavras e quase tenho vontade de dizer, me deixou atônito, porque estremeceu o fundamento sobre o qual eu pretendia construir a aritmética. E a vida ele ficou muito decepcionado, foi um projeto da vida dele, essa tentativa de fundamentar a aritmética na lógica, e uma tentativa, num primeiro momento, e do principal objetivo, mal sucedida. Porém, com muitos desdobramentos importantíssimos para a filosofia da matemática, para a filosofia em geral e para a lógica matemática. Então eu vou falar alguma coisa aqui sobre esses três aspectos e principalmente ao final sobre a filosofia, para a gente chegar a uma concepção de matemática como linguagem, que é o objetivo da gente, certo? Bom, no campo da filosofia da matemática,
A partir do paradoxo, os matemáticos foram rever a proposta de como entender os fundamentos da matemática. E surgiram essas vertentes posterior à crise dos fundamentos, conhecida assim, a crise dos fundamentos, promove essas correntes filosóficas chamada logicista, representada principalmente pelo Bertrand Russell, intuicionista, representada pelo Brouwer, e a do Hilbert, que é o formalista, que também apresenta uma visão da matemática como linguagem, mas com especificidades em relação ao que a gente quer falar. O Hilbert, representante desse formalismo, e outros matemáticos ficaram muito perplexos com os paradoxos. E o Hilbert afirmou na época: se o pensamento matemático é defeituoso, onde vamos encontrar a verdade e a certeza? Então, vocês percebam como vai ser contundente o paradoxo que é identificado na teoria do Frege. Então, abala a ideia de verdade e de certeza, muito importante, muito frequente, muito difundida, né, da matemática. E segundo um autor, Killen, ele fala que muitos matemáticos até hoje não conseguiram incorporar essa ideia de que não haja a verdade e a certeza na matemática. Então, são vários, eu estou falando de várias coisas importantes, fazendo um argumento, mas cada uma dessas coisas pode ser bastante aprofundada e estudada. E aí o Hilbert, num congresso em 1902, clama que a gente então busque a solução para esses paradoxos. E ele diz: onde quer que haja alguma esperança de salvação, iremos investigar cuidadosamente definições fecundas e métodos dedutivos. Vamos nutri-los, fortalecê-los e torná-los úteis. Ninguém pode nos expulsar do paraíso que Cantor criou para nós. Devemos estabelecer na matemática a mesma certeza para as nossas deduções como há na teoria elementar dos números, da qual ninguém duvida e onde contradições e paradoxos surgem apenas pelo nosso próprio descuido. Então ele insistia que os matemáticos buscassem uma solução, e ele mesmo, para os paradoxos. E foi aí, trouxe então a fala do Hilbert como uma representação da reação que os paradoxos causou. Porém, o Gödel, em 1931, demonstrou um teorema que se chama o teorema da completude ou consistência, em que, na verdade, são dois, porque tem a forma fraca, a forma forte e tal, em que ele vai falar que é impossível criar um sistema consistente e completo para a matemática, utilizando a lógica clássica de primeira ordem, que corresponde, né, em grande parte à lógica aristotélica, que é o que estava valendo, aqueles princípios, aquelas regras. Então, com esse teorema do Gödel, é matematicamente demonstrado que um sistema ou é completo ou é consistente. E não acontece as duas coisas. Então, com isso, a esperança do Hilbert vai por água abaixo. Também para ilustrar o que acontece na lógica. A lógica, com o paradoxo, ganha um impulso muito importante e se desenvolve enormemente. Então, a partir dos paradoxos, decorrem formulações de lógicas não clássicas. São não clássicas porque são diferentes daquela lógica que o Aristóteles colocou e o Frege prosseguiu naquela lógica, e existem as não clássicas complementares ou ampliadas que acrescentam operadores na lógica clássica, e aquelas heterodoxas que alteram aqueles princípios. Por exemplo, a lógica
polivalente, ela não tem dois valores de verdade, ou seja, altera o princípio do terceiro excluído e coloca, então, que pode haver uma quantidade enorme de valores de verdade, né? E tem toda essa possibilidade aí das outras lógicas. E que tem muitas aplicações, essas outras lógicas, inclusive no campo da tecnologia. Bom, então, apesar do resultado do Frege não ter, do propósito do Frege não ter alcançado o resultado que era esperado, ele é um matemático que deixa um trabalho, uma obra muito importante e que merece ser lembrada, ser estudada e que está na base aí do desenvolvimento das outras lógicas e também de uma mudança importante na filosofia da matemática e também traz conquistas no campo da filosofia em geral. Por quê? Bom, aquela distinção sujeito, SEP, essa relação que se cria principalmente a partir da modernidade, de que você tem um objeto e um sujeito, qual a maneira de se conhecer esse objeto? Esse modelo sujeito-objeto, eu pus ali objeto, tracinho, sujeito. O Frege vai abandonar essa relação e insere uma ideia de função parecida com a ideia de função da matemática, e ele vai desenvolver aí todo um processo que vai chegar a definir um número como um objeto lógico a partir dessa teoria, dessa conceitografia em que ele usa a ideia de função e tudo mais. E ele fala, olha, o número não é propriedade das coisas exteriores. Então ele vai fazer argumentos do tipo, se o número fosse obtido através da experiência sensível, como, por exemplo, a gente poderia alcançar a ideia do zero? Então ele vai fazer esses argumentos. Se um dos interlocutores do Frege nos fundamentos da aritmética é o Stuart Mill, que é uma pessoa que acredita que a matemática está nas coisas. Então ele fala assim, não existe 10 ou 8 ou 5 puro, só existe associado a coisas. Então o Stuart Mill fala, existe 10 batidas no coração, 10 corpos, 10 canetas, mas não existe 10 puro. E o Frege vai falar assim para ele, isso não faz sentido, porque então, o que é o zero? De que experiência sensível a gente poderia inferir o zero? Depois, se é uma propriedade de todas as coisas, que propriedade é essa que todas as coisas têm? Ela deixa de ser característica na medida em que tudo tem aquela propriedade. Então, como definir o a partir da experiência sensível? E ele continua, ele fala, onde no mundo estaria o fato associado ao número 777.284? Aí algumas pessoas falam, não, a gente obtém os números a partir da experiência até um certo valor, e depois a gente soma 1. Aí ele fala, mas de qual valor? Qual é o critério lógico para se estabelecer que você obtém a partir da experiência sensível até o 10, ou até o 100, ou até o 97, ou até o 42? Por que esse número? Como seria essa definição? Então ele vai mostrar que o número não é uma propriedade das coisas exteriores, ou seja, que aquela ideia ali de um objeto e que o número tivesse no objeto, ele coloca argumentos bastante consistentes que enfraquecem essa concepção que a gente pode dizer empirista da matemática. Além disso, ele também vai falar que o número não é um objeto mental, porque isso comprometeria, e ele traz argumentos
de objetividade do número. Então, se o número fosse uma coisa subjetiva, como a gente poderia garantir que o que eu penso do número 4 é a mesma coisa que outra pessoa pensa do número 4? E aí ele também critica diretamente um outro interlocutor do Frege, é o Cantor. Eu sei que vocês já estudaram os números transfinidos aqui essa semana. Eu também estudei um pouco os números transfinidos e as críticas que o Frege faz ao Cantor. E ele vai criticar que o Cantor fala que você obtém os números transfinidos a partir dos outros números, mas por processo de abstração. Essa abstração seria uma separação. Então você olha para as cadeiras e você abstrai que elas são cadeiras, que elas são azuis e só sobra o 8. Então ele vai fazer umas críticas muito fortes aí para o Cantor nessa ideia de que um processo de abstração permitiria alcançar um número. Para o Frege fazer isso, ele vai separar a ideia de conceito e representação mental. Então ele vai falar que essa ideia, e é uma ideia muito comum na área da educação, é de que o número, você tem uma experiência sensível, abstrai, aí você atinge o conceito de número e esse conceito fica na sua mente, você transfere essa ideia para qualquer outro. Então, essa ideia mentalista, ela é muito criticada por Frege. E é essa ideia que possibilita esse princípio do contexto, que segundo esse comentador, ele diz o seguinte: um dos princípios mais importantes da filosofia analítica da linguagem, o princípio do contexto, é o princípio do contexto. Não se deve procurar o sentido ou a referência de uma expressão ou enunciado fora do contexto. Então, o Frege, quando ele critica essa concepção empírica e psicológica de número, ele afirma que toda a palavra, e número inclusive, vai ter sentido dentro de um enunciado. E essa é uma contribuição importante, então, para a filosofia. E, então, eu vou chegando aí na última parte aí do que eu queria falar com vocês. Então, o Wittgenstein, que é um filósofo austríaco, ele procura o Frege para estudar com o Frege. O Frege já está desiludido com os paradoxos e já está velho, e ele fala para o Wittgenstein ir estudar com Bertrand Russell em Cambridge e manda o Wittgenstein para Inglaterra. O Wittgenstein, então, ele conhece o trabalho do Frege e ele vai tentar ainda encontrar uma relação da linguagem com o mundo. E ele publica um livro chamado Tratactus Lógicos Filosóficos, em que ele chega aos limites da linguagem. Mas o que nos importa mais aqui é que o Wittgenstein, após essa tentativa de continuar o trabalho do Frege e ver que a relação entre a lógica e o mundo, ela vai caber muito pouca coisa nessa relação, então ele vai alterar as hipóteses a respeito do significado associado às coisas e vai afirmar que os significados estão associados a jogos de linguagem. E abandona definitivamente a possibilidade de que o pensado e o dito contenham representações mentais de uma suposta realidade antes e por fora de quem pensa e quem diz. Então aqui a gente já está num âmbito muito filosófico e por isso que não fica assim tão intuitivo. Mas é interessante notar que, nesse contexto, a linguagem passa a ser central na filosofia. Na filosofia conhecida como virada linguística, que é tem algumas pessoas que vão, então,
continuar, prosseguir essa filosofia do Wittgenstein, em que tem essa característica do significado não ser associada às coisas e nem estar na mente, mas depender do contexto. E é nesse sentido porque a linguagem ela começa a ser fundamental em toda a filosofia dessa perspectiva da virada linguística, e não só na filosofia da matemática. Não é uma característica específica da matemática. Wittgenstein diz assim: pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra significação, se não para todos os casos de sua utilização, explicá-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem. E então, com isso, a gente chega na ideia de investigar a linguagem concreta, em pleno funcionamento. O foco altera-se indo da proposição, como o Aristóteles trabalhava, e o Frege também trabalhou, mas já avançando nessa direção do contexto. Então, vai da proposição para ato de fala. Ato de fala é uma expressão da linguística, que vem lá do Austin, que também é um seguidor do Wittgenstein. E essa linguística da análise do discurso, ela vai estudar a linguagem na prática. E aqui, então, tem uma ideia bem interessante para a filosofia da matemática, que a gente pega um pouco a partir do Wittgenstein, mas também desenvolve um pensamento a partir disso. Então, vou retomar aqui minha ideia. Eu quero falar de matemática como linguagem. Então, primeiro eu falei que, olha, lógica e linguagem, tomando aí Aristóteles como referência. Depois vem o Frege e vai melhorar essa lógica para ter uma linguagem mais perfeita para fundamentar a matemática. E seguindo o Frege, vem o Wittgenstein, que ele tem uma formação em engenharia, tudo, e vai estudar filosofia. E ele vai, então, chegar a uma ideia que nos permite afirmar a respeito de práticas matemáticas. Por quê? Veja essa observação desse Gerhard, que é um comentador da filosofia da matemática do Wittgenstein. O Gerhard diz o seguinte: o Wittgenstein, ele tem como interlocutor na sua obra Investigações Filosóficas o mentalista e o platonista, entre outros. Então ele também vai ir contra a ideia de que as coisas estão na mente e também contra a ideia de que a matemática estaria num reino independente, como Platão sugeriu, afirmou. E o Gerhard diz o seguinte: ao tratar especificamente das filosofias da matemática de Wittgenstein, ele ressalta que Wittgenstein faz objeção a uma concepção de realidade matemática que seja independente da nossa prática e linguagem. Ou seja, ele faz a objeção a um platonismo, mas principalmente a ideia de que essa matemática de um reino independente julgaria a correção dessa prática. Ou seja, essa ideia platônica de que a matemática estaria em algum lugar perfeita e certa e pode falar isso é certo, isso é errado a respeito das diferentes práticas matemáticas, ele fala isso é inconcebível. Do ponto de vista filosófico, a existência de uma matemática perfeita independente das pessoas já é um argumento frágil. Por quê? Como que a gente alcança esse conhecimento? Como que esse conhecimento se aplica ao mundo? Então, os critérios filosóficos para o platonismo são frágeis, apesar de que é uma das filosofias mais difundidas da matemática. Então, o Wittgenstein, ele fala, olha, se existe essa realidade independente, não importa, deixa ela existir ou não existir. Mas uma coisa que a gente nem sabe o que é, onde que está, não pode ser um critério de referência para as práticas.
E ele passa a olhar as práticas matemáticas. Então, diversas práticas. E quando a gente olha as práticas matemáticas sem pensar em a matemática, então a gente pode ir ao encontro dessa ideia de pluralidade e tolerância, que é uma prerrogativa amplamente aceita na atualidade. Se antes a gente acreditava que existia uma cultura superior, um conhecimento superior, hoje a gente, e dentro da filosofia e das áreas de conhecimento, a gente admite diversos saberes e não um só melhor e superior aos outros. E então essa interpretação nos permitiria também esse tipo de abordagem. O Wittgenstein diz o seguinte, então aí, há muitos significados possíveis, ou seja, o significado da matemática ele não é óbvio, ele depende da cultura. Então tem ele escreve tudo assim, em forma de aforismos. Tem um aforismo que está num livro dele chamado Cultura e Valor, que diz assim: numa conversa, uma pessoa atira uma bola, a outra não sabe se deve atirá-la de volta, ou atirá-la a uma terceira pessoa, ou deixá-la no chão, ou apanhá-la e pô-la no bolso, etc. Ou seja, tem muitas possibilidades de significado. Você só vai dar o significado correto ou certo se você souber qual é a regra do jogo. Então, nesse sentido, o que se revela não é a ausência de sentidos, mas um mundo onde significados proliferam. Então a gente, professor de matemática, fala: os alunos não estão entendendo nada. Um professor que fosse wittgensteiniano falaria assim: os alunos estão entendendo outra coisa que não é a que eu estou querendo falar. Essa é, como a concepção filosófica altera. Bom, então, aí essa questão dos diferentes significados, eu até trouxe uma frase aqui do Rômulo, né, falando que certamente na rua não usamos aritmética com números puros. Eles são sempre números de algo real, de metros, de litros, de quilos ou de horas. Frações e negativos que estão na rua não são outros e não os da escola. Ou seja, a matemática do cotidiano, a matemática escolar, a matemática acadêmica, elas existem em diferentes contextos. Portanto, as regras e os significados não são os mesmos nessa concepção de filosofia. Bom, aí aqui eu tenho outras possibilidades de pensar e entender como que a matemática, ela então, olhando aqui, ela seria assim um conjunto de regras, uma gramática. Então ela vai falar o que faz sentido dentro de uma gramática que é estabelecida numa forma de vida específica. E essa gramática, a matemática então seria uma linguagem, um conjunto de regras, né? Ela organiza situações, é uma forma de inteligibilidade. E essa gramática está relacionada com uma cultura. Então, dependendo de onde você está, você tem uma legitimidade, uma forma de entender a matemática, que não é fixa. Eu já recebi um sinal aí de que já chegou ao final da minha fala. Então, nesse sentido, a gente tem que a matemática é uma linguagem que constitui, porque a partir do momento em que a gente tem aqueles significados, a gente pode organizar a experiência a partir daquelas regras, e com essa forma de compreensão, a gente também pode chegar a uma ideia de que a matemática ela vai disciplinar o pensamento, e essa perspectiva de matemática como linguagem também ela
alcança critérios. Esses termos não são muito wittgensteinianos, são mais da filosofia da matemática em geral, mas a gente pode dizer, qualquer filosofia da matemática teria que falar de que modo a matemática existe, como a gente chega a conhecer e como a matemática se aplica. E essa perspectiva da matemática como linguagem, ela satisfaz de uma maneira razoável esses critérios estabelecidos para a filosofia da matemática. Então, o que eu queria colocar para vocês, então, é essa ideia de que, vou voltar lá no começo, de que a matemática como linguagem é uma possibilidade da gente entender, que eu sei que não dá para entender de cara quem nunca ouviu falar nisso, mas dentro da filosofia de Wittgenstein há uma interpretação interessante da matemática como linguagem, e essa ideia, ela segue, é uma continuação do trabalho do Frege, que estabelece essa relação matemática, lógica e linguagem, e, por sua vez, porque a lógica e a linguagem têm um íntimo parentesco. Pessoal, muito obrigada e fico à disposição aí para esclarecimentos. Não! Fala alto, não, a gente está te ouvindo, então fala sem microfone. Então, o que eu pensei é o seguinte, que nós estamos aguardando até agora o professor Romulo, ele já chegou, então nós vamos abrir para as perguntas e vamos explorar um pouquinho mais o conhecimento da professora Denise, que ela teve que correr um pouco para a palestra, quase no horário. Então, a gente está aberto, quem quiser fazer as perguntas pode usar o microfone, se funcionar, ou então, se tiver, quem quiser mandar para o papel, Alguém tem uma pergunta? Fica à vontade de pensar, elaborar uma pergunta. Uma pergunta bem lógica. Ou sem lógica também. Há muitas lógicas possíveis, há muitos significados possíveis. Eu tenho uma pergunta, professora. No seu decorrer, né, na sua formação, essa opção por lógica que você teve foi pelo fato de você estar muito vinculado na matemática, certo? Certo. E você, pegando essa lógica pela filosofia, você, através da obra do Frege, né? E você fez essa adaptação meio assim que ele, através do trabalho dele, da filosofia, da lógica na filosofia e da lógica com a matemática. Você acha que antes disso, por exemplo, o Boole também trabalhou muito com essa lógica. Você acha que ele já tinha uma base assim, referencial da lógica booleana? Isso. Você fala um pouquinho? O Frege já conhecia todos os trabalhos de lógica, né, para dar sequência às pesquisas dele aí sobre lógica. O que é interessante a gente marcar é que toda a lógica aristotélica, ela perdurou por centenas e centenas de anos, né? Então o Boole também estaria ali, e o Frege ele avança na medida em que ele cria essa conceitografia, ele cria essa lógica matemática e por conta dos paradoxos ele possibilita esse avanço da lógica para as lógicas não clássicas, né? E o próprio estudo da lógica. Então, nesse sentido, o trabalho do Frege, ele tem muita expressão, apesar de, justamente por ser a lógica um campo que ele fica assim, nem muito na filosofia, nem muito na matemática, a lógica fica às vezes meio sem lugar. E o Frege foi um matemático, ele era da matemática, e na época que ele viveu, ele já
já teve pouco reconhecimento. E ainda hoje, quem estuda lógica conhece muito bem, conhece muito e tem essa admiração pelo trabalho do Frege, mas fica um pouco no limbo, né? A área da lógica. Então tem essa dificuldade operacional, porque ela não é disciplinar, apesar de a gente poder falar da lógica como uma disciplina, né? Abstrato também. Mais nenhuma pergunta, gente? Eu aproveito para explorar, porque nós vamos ter outra aula de linguagem e matemática tão cedo. Boa tarde. Eu queria, assim, que a senhora comentasse qual foi o impacto quando foi fazer a lógica na filosofia e descobri que lógica não tem lógica nenhuma. Porque quando eu fui fazer essa matéria, eu também levei um choque. Porque a lógica que eu conhecia não tinha nada a ver com a lógica que a gente estudou. Não, e mesmo assim, é incrível, eu fiz uma graduação numa universidade federal, bem conceituada, tive bons professores, e eu não conhecia nem os 3 princípios da lógica. Né? Então, eu acho que tem fica esse abismo, né? A gente está operando de modo lógico na matemática, mas a gente não sabe os princípios e as regras da lógica, a história da lógica, nada disso. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer, mesmo tendo disciplinas muito interessantes e muito boas de história da matemática, a gente não via isso. E aí eu fui lá para a faculdade de filosofia fazer a disciplina lógica. E aí cheguei lá, então eu estudava lá o livro As Categorias do Aristóteles. E eu não via mesmo lógica nenhuma, porque inclusive essas categorias, então, o que é substância? O que é a substância primeira? Mas aí tem hora que a substância primeira pode ser substância segunda. E tem hora que ela não é. Eu falo, gente, mas isso ou não é, e é lógico? Então, eu até busquei ontem à noite a primeira página do livro das categorias para despertar em vocês essa sensação da falta de lógica das categorias, que no fundo não é uma falta de lógica. Depois a gente vai ver, por exemplo, as classificações de animais, de plantas, dos seres vivos. É muito aristotélico tudo aquilo e ainda está hoje a gente ainda usa isso. Mas é muito chocante mesmo para a gente que é da matemática conhecer esse outro lado da lógica, por isso que é legal também a gente ver. E também aí o pessoal falava na época assim, mas matemática e filosofia tem tudo a ver. E eu não entendia por quê. Mas eu fui entender a relação da matemática com a filosofia quando eu fui conhecer um pouco mais profundamente a lógica. Mais alguma pergunta, gente? Ninguém mais? Professora, eu acho que assim, para mim, pessoalmente, ficou ainda, acho que está muito distante para eu poder fazer pergunta. Ainda preciso sentar, olhar com mais, me debruçar um pouco mais, porque até onde a gente estuda, isso vem meio automatizado, né? Uma de aplicação desses conceitos só na matemática. Pensar a respeito disso em termos de linguagem, da forma como a professora colocou, para mim ainda está muito difícil. Então, vou precisar estudar mais para poder fazer pergunta. Eu não sei se meus colegas é a mesma coisa. Eu estou meio, né? Tudo bem, gente? Ninguém mais? Nenhuma pergunta? Bom, boa tarde. Eu estou chegando assim no meio do caminho e não tinha lido sobre esse tema. A minha pergunta é o seguinte: porque eu vi aqui prende-se de raiz a lógica aristotélica, mas
nós temos outras lógicas. Eu queria a sua posição a respeito da lógica dialética que o marxismo apresenta e um confronto dessas duas. Porque isso é um caminho muito fértil para a pesquisa e para a ciência e muito pouco explorado, né? É isso. Bom, a lógica dialética, a dialética tem a dialética em Platão, que é diferente da dialética em Marx, né? Mas eu acho, especialmente, eu não conheço muito a filosofia marxista, mas uma coisa eu sei. E foi uma das coisas também que me causou muito espanto na minha vida, que é o seguinte. Eu estudei matemática e a contradição é proibido, né? A gente tem o princípio da não contradição. E eu achava que a vida era assim. Bom, hoje eu vejo que a vida é cheia de contradição, por isso que eu já sei que a lógica é um campo bastante específico da linguagem e não a melhor linguagem. E, especialmente na filosofia marxista, a contradição, ela é uma coisa positiva. Então, eu conhecia na faculdade o pessoal das ciências sociais, que estudava Marx e tudo, e aí a pessoa se contradizia numa fala e tudo, eu falava, mas você está se contradizendo. E aí as pessoas, mas a contradição é bom, a contradição faz as coisas caminharem, né? E eu falava, não, contradição é proibido, contradição não pode, não contradição. Então eu acho muito interessante a gente ver que o que é chamado paradoxo na matemática, que o paradoxo é justamente uma contradição, é acontecer há e não há. Do ponto de vista do marxismo, é o que faz as coisas desenvolverem. Então eu acho isso muito saudável, né, para a gente pensar que como a matemática, ela tem uma especificidade, como a lógica em especial, como ela tem uma especificidade em relação à vida. E um pouco isso que é a primeira obra lá do Wittgenstein. O que é lógico, o que está dentro do campo da lógica, é o que é menos importante para a vida, né? Ele diz que é os sentimentos, a estética, a ética. Tem muitas coisas que está dentro do que não se pode falar, e está em outro âmbito. Não sei se esclareceu. Caminhou, né? Eu poderia fazer outra pergunta marginal a esse respeito? É o seguinte. No Kant tem uma questão muito importante a respeito de matemática, e hoje está sendo revista essa questão. Essa matemática é algo que existe a priori ou é uma construção humana? Qual é o seu papel sobre isso aí? O que é que você queria dizer sobre isso? Olha, o Wittgenstein não só diria que é uma construção humana, como diria que é uma linguagem, e a linguagem constitui as maneiras da gente organizar as coisas. Não é que a gente primeiro pensa e depois fala. A gente só fala, a gente só pode pensar o que a gente tem formulado como linguagem. Então, é uma construção humana no sentido forte do termo, vamos dizer assim. Inclusive, existe uma literatura bastante vasta, né, que o Wittgenstein, ele avança e estudou Kant, avança em relação à filosofia da matemática de Kant. Professor, eu tenho outra pergunta. Trabalhando, a gente teve muitas palestras muito filosóficas e tal, e a gente está meio com essa parte em matemática e em educação matemática. E em relação na parte de matemática, a lógica bionívoca ela é muito trabalhada na informática e tal, só que a gente trabalha muito na parte de educação também. Eu dou aula e tal, e eu vejo que a ideia do nunca 3, do terceiro excluído, já não se encaixa. E eu queria saber se
nessa parte da lógica na filosofia é tratado esse aspecto? Eu não sei se eu entendi bem o que você quer saber. Como que a gente poderia pensar nos desdobramentos de uma filosofia como essa no campo da educação matemática? Seria isso? No campo da educação. Isso. Olha, a gente tem estudado especialmente o campo da educação matemática. Eu estou muito mais ou só dentro do campo da educação matemática. Então, a própria... eu cheguei até a dar um outro exemplo aqui, que, por exemplo, se você tem uma concepção platônica de matemática, a postura do professor ela é diferente de você entender que existem muitos significados. Quando a gente entende que a lógica é óbvia e que a matemática é verdadeira, isso tem implicações na postura do professor. Em particular, a gente tem a noção de aprendizagem revista como uma noção não psicológica que a gente elabora em associação com a filosofia do Wittgenstein, a partir de outros trabalhos também, mas dentro de uma concepção de aprendizagem da Jean Levy, que é a noção de aprendizagem situada, em que a Jean Levy fala que as pessoas vão agir de acordo com a situação. Então, não é que você aprende as coisas da matemática na escola e vai para o supermercado, para uma festa, para o treino de basquete e vai aplicar aquela matemática. Ela vai falar que não é assim, que existem formas simultâneas de matemática em que a gente vai operar de acordo com a situação. E eu vejo que aquela frase que eu li aqui para vocês do Rômulo Lins, ela vai nessa direção. Se na escola você tem que operar de uma determinada maneira, aquela maneira não é bem vista, não é adequada para outra situação. Então, a ideia de aprendizagem situada da Jean Levy é muito interessante e ela vai muito bem ao encontro, ela diz respeito a essa ideia de você não transferir o conhecimento de uma situação para outra. E ela vai muito na direção de que não tem um significado da matemática no mundo ideal esperando para ser usado numa situação. Que cada prática vai ter um modo de operar que é mais adequado e que é suficiente. E isso retira uma hierarquia. Há matemática ideal, depois há uma matemática acadêmica, depois há matemática escolar, como se fossem formas imperfeitas de uma mesma matemática. Essa ideia hierárquica de formas imperfeitas de uma mesma matemática, ela tem por trás, frequentemente, uma concepção platônica de matemática. E essa concepção, ela sustenta essas hierarquias, que é diferente dessa ideia do pluralismo que eu comentei. Multiculturalismo, que são temas hoje muito presentes. Professora, toda a concepção de matemática, de como a pesquisa em matemática é desenvolvida hoje, segue essa lógica dos formalistas que a senhora acabou citando na palestra. Diferentemente de como foi desenvolvido o cálculo, onde ainda não existia esse tipo de filosofia matemática. E o conceito, por exemplo, de limite foi desenvolvido a partir de um conceito filosófico puro. A senhora acha que o fato de existir toda essa lógica impregnada na matemática atrapalha no desenvolvimento e nas pesquisas em matemática? Ou não? É um aspecto que é positivo dentro da matemática? Olha, eu vou te falar assim, primeiro que eu não sei exatamente como que é desenvolvido a matemática pura. Eu acho que não só a matemática, como a física, depois de Einstein, ela é a partir de uma prática dedutiva. E não, a física deixa de ser experimental e passa a ser uma física matemática. Então existe sim uma matemática dedutiva e já existia, né?
desde da Grécia clássica e tal. Agora, também tem as matemáticas que operam, a matemática que opera com lógica não clássica, existe análise não standard, né? Existe várias, eu não conheço muito, mas eu sei que existe matemática não clássica também, né? E também esse estudo das lógicas não clássicas. E como é que O fato da extrema formalidade da matemática. então tem a formalidade, e eu acho que tem também indução, tem vários pesquisadores. Agora, também, assim, a gente nesse espírito de olhar as práticas matemáticas, a gente tem feito pesquisa etnográfica sobre como o matemático faz matemática. Sabe, para tirar um pouco umas ideias, umas idealizações, e né, tem o Bruno Latour, por exemplo, que vai fazer as pesquisas dentro dos laboratórios, a etnografia de laboratório. Então, inspirado nessas vertentes, existem essas pesquisas. Então, essa ideia das práticas. Então, como que é praticado uma matemática de um matemático da área de álgebra, provavelmente dentro da dedução, e da área de análise e tudo. Então, eu acho que são questões a serem discutidas para a gente sair um pouco dessas idealizações e desses chavões e ver de fato como é que essas práticas se realizam. Mais alguma questão, gente? Não? Vamos encerrar? Então, professora, a gente agradece muito. A gente está bem animada de ter recebido a senhora. Acho que é um outro olhar que a gente não tinha pensado. Acho que foi brilhante, na verdade, trazer esse tema para a gente repensar de uma forma diferente, né, do que a gente está no nosso comum. E essa semana parece que a gente está tendo uma série de ideias e de reflexões que a gente, na verdade, não tinha nenhum horizonte disso, né? Acho que foi muito bom. Então, eu agradeço em nome de todos, em nome da faculdade, do Instituto Federal, e a sua presença aqui, e esperamos tê-la aqui mais vezes.